Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção de uma prova do Instituto Verbena, da prova de Morrinhos, tá? Nível médio, né? Pra galera aí que se preparou, que estudou aí, né? Que me acompanhou os meus vídeos aí para fazer a prova de Morrinhos, né? Essa prova foi considerada uma prova assim mediana, tá? Mediana, né? A caráter do Instituto Verbena. Por quê? O Verbena ele puxa um pouco mais nessa área de exatas, né? Não sei se vocês já perceberam, ele foge um pouco do padrão, né? Das outras provas, das outras bancas, né? Que existe um padrão. As provas de matemática do Instituto Verbena, ele varia muito, né, galera? Varia muito, então é muito difícil se encaixar um padrão aí no meio das provas. E com relação às provas do nível superior, também vieram muito complicadinhas, né? Um pouquinho complicada ali. Eu dei uma olhadinha na prova, né? Para quem não é da área de exatas, vai sentir com certeza uma dificuldade, ainda mais que os cargos são inerentes a cargos de pessoas que têm uma afinidade com a matéria de humanas, né? Então realmente vai sentir um pouco de dificuldade. Pessoal, então sem mais conversa e vamos lá para as questões, beleza? Prova de Morrinhos, nível médio, vamos lá. Então vamos lá para a primeira questão, pessoal. Questão de número 11, né? É uma matéria típica de PA, né? Bom, vamos ler. Os três primeiros termos de uma progressão aritmética são os seguintes: x mais 7, 2x menos 10, 3x menos 27, com x pertencente aos reais. Com base nessas informações, olha o que ele está querendo aí, pessoal. Olha só, 20º termo dessa progressão é dado por... Olha, galera, interessante dessa prova que as alternativas foram dadas em função de quem? Função de x aí, né? Vocês estão vendo que todas estão em função de x. Então ele não quer que você descubra esse valor de x, né? A gente quer achar esse 20º termo que tenha o xzinho lá, né? Então como é que eu acho esse 20º termo? Primeiro, pessoal, a gente tem que lembrar da fórmula geral da PA, que é a seguinte: AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica o quê? A razão, né? Galera, primeira coisa, o A1 eu tenho, que é esse primeiro termo aqui, ó. O A1 é o primeiro termo. O número de termos eu tenho, que é quem? É o 20 aqui, ó. É o 20 aqui. Bom, mas eu não tenho a razão. Por enquanto não. Mas a razão eu consigo descobrir, tá? Quem que é a razão, pessoal? A razão é esse camaradinho aqui, ó, que eu tô sublinhando, menos o seu anterior, né? É o posterior menos o anterior, ou seja, vai ficar assim, ó. 2x menos 10 menos x menos 7, mais 7, né? Mais 7. O que acontece? Muito cuidado aí, porque tem que colocar entre parênteses, porque vai ter joguinho de sinal aí, ó. A razão é igual a 2x menos 10. Opa, ó, jogo de sinal aqui, menos x menos 7. Beleza? Então, nossa razão é igual a 2x com menos x, vai dar x menos 10 com menos 7, menos 17. Tá? Então tá aí, ó, pessoal, tá aí. Minha razão é x menos 17. Então vamos lá. A20, que é quem ele quer, é igual a 1, que é x mais 7. X mais 7. Pessoal, só diminuir um pouquinho a ponta da caneta aqui, para ficar melhor. X mais 7 mais n menos 1. 20 menos 1, que multiplica a minha razão. Minha razão, pessoal, são dois termos aqui, ó. Estou mostrando aqui para vocês, dois termos, né? Então, eu vou colocar entre parênteses, tá? Verbena gosta muito, né, de colocar entre parênteses. A 20, então, é x mais 7. Mais, aqui, pessoal, chuveirinho, tá? Aliás, desculpa, chuveirinho não. Subtração vai dar 19, que multiplica x menos 17. Então, A20 é igual a x mais 7 mais 19 vezes x, 19x. 19 que multiplica menos 17, pessoal, não tem como escapar não, tá? Vamos fazer uma continha aqui. 63, 153, 17. Vai ficar 3, 2, sobe 1, 323. Só que negativo, né?
323 negativo. Então, A20, tá, pessoal? Vamos somar aí 19 com x, 20x. Menos 323 com mais 7 vai dar menos 316. Então, tá aqui, ó. Tá aqui nossa resposta. Pessoal, aqui, ó. Questão 11, gabarito. Letra A. Beleza? Então, essa questão não é difícil. Foi uma questão fácil, né? Não muito difícil, de fácil para mediana aí. Tinha que saber essa formulinha aqui, ó. Tem que saber essa formulinha, guardar ela, tá? Para quem está estudando para o Instituto Verbena, recomendo também, tá? Lembrar dessa fórmula aqui, ó. A soma dos termos de uma PA é N que multiplica A1 mais AN dividido por 2. Pessoal, seguinte, lembrem dessa fórmula. Para quem está estudando para o Instituto Verbena, o que acontece? Aqui no estado de Goiás, o Instituto Verbena está tomando conta. Então, a tendência é que os próximos editais que saiam sejam referenciados ao Instituto Verbena, salvo os que já estão em andamento. Mas a moda aqui em Goiás está sendo o Instituto Verbena. Então, já vamos acostumando com esse tipo de banca, tá? Então, essa formulinha aí, soma dos termos aí de uma PA, gosta de aparecer na prova do Instituto Verbena também, beleza? Então guarda aí, quem está estudando, guarda essa formulinha aí com muito carinho aí, que vocês vão utilizar mais cedo ou mais tarde, beleza? Então vamos lá, próxima questão. Questão de número 12. Essa questão aqui, ó, gente, vamos fazer ela com calma, porque essa questão, ela não é difícil. Ela envolve um pouquinho de raciocínio, né? Mas muita atenção com ela. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Um saco de cimento de 50 kg contém calcário, argila e gesso e óxido de alumínio e de ferro lá, tá? A quantidade de argila é o quíntuplo da quantidade de óxido. Então vamos lá. A é a quantidade de argila. Quantidade de argila, vou abreviar aqui por causa do espaço. O O, vamos ler, argila. O O é a quantidade de óxido, né? Então aqui já dá para fazer a primeira estrutura aqui, né? É o que? Argila é o quíntuplo da quantidade de óxido. Então tá aí. A quantidade de gesso é 1/6 de calcário. Então, peraí. Gesso. G é a quantidade de gesso. E calcário, vou chamar de C, é a quantidade de calcário. Perfeito? Então, vamos lá. A quantidade de gesso é 1/6 da quantidade de calcário, que é C, né? Então tá aí, montamos a segunda. Então, fechar aqui. E a quantidade de calcário, que tá aqui, ó, já é o dobro. Então, peraí, calcário é o dobro da quantidade de argila e óxido junto. Então, vamos lá. Então, calcário é a quantidade de argila e óxido, juntos. Quando eu falo juntos, na matemática a gente soma, tá? Então é o dobro de argila mais a quantidade de óxido junto aí. Então a gente vai escrever desse jeito, tá? Muito cuidado aí, ó, pessoal, presta atenção aí. Tem que colocar entre parênteses, né? Então é o dobro da quantidade de argila mais óxido juntos. Aí ele pergunta o seguinte: a diferença entre a quantidade. Então vamos lá, vamos para a pergunta aqui, ó. O que ele quer saber? A diferença entre a quantidade de calcário, então ele quer calcário, e de gesso é em quilogramas, né? Então, gente, vamos entender o seguinte, ó. Primeiro, lá no comecinho, ele falou que 50 kg é a soma de tudo, ó. Gesso, óxido, calcário, tudinho. Então, eu posso dizer o seguinte: calcário mais argila
mais gesso mais óxido é igual a 50 quilos. Beleza? 50 quilos aí. Tá, só que aqui tem uma coisa interessante, ó, pessoal. Tem uma coisa muito interessante aqui, ó. Nessa equação, ó, primeira, segunda, terceira equação. Vou separar aqui para a gente entender melhor. Olha só, vê se vocês concordam aqui comigo, né? Pensa o seguinte, a quantidade que eu tenho aqui na primeira equação, quantidade de argila, ela também está presente na terceira equação. Eu vou substituir, tá? Vou fazer assim, ó. Carbono é igual a 2 vezes, quem é o A? 5 oxigênio, mais, desculpa, oxigênio não, óxido, né? Então, carbono é igual a 2 vezes 5O mais O, 6O. Ou seja, carbono, a quantidade de carbono em função de óxido é de 12 oxigênio. Beleza, pessoal? E aqui ficou até mais interessante o seguinte, ó, pessoal. Se eu sei que a quantidade de carbono aqui, ó, acabei de achar aqui, ó, a quantidade de carbono é igual a 2 vezes o oxigênio. Então, peraí, eu posso substituir ele aqui, ó, na minha segunda equação. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu trazer um pouco mais para baixo. Cadê a borracha aqui, ó? Olha só, trazer mais para cá. O que vai acontecer aqui? Eu sei que gesso é igual a 1/6 de quem? Do carbono. Só que o carbono eu tenho 12 vezes o óxido. Então, o gesso, posso simplificar aqui, vai dar 2. É 2 vezes o óxido. Né? E olha que bacana aqui, ó, gente. Olha o carbono e olha para o gesso aqui, ó. E agora, olha para a nossa perguntinha aqui, ó. O que acontece, pessoal? Olha só. Carbono eu sei o que é 12O. Menos o gesso, que é quanto? 2O. Ou seja, eu quero saber quanto que vale 10 vezes quantidade de oxigênio. Resumindo, pessoal, se eu descubro a quantidade de oxigênio, acabou. Não, oxigênio não, desculpa. Óxido, acabou minha questão. Então, vem para cá, ó, pessoal. Carbono. Vem aqui, ó. Para essa equaçãozinha que eu montei aqui, ó. Quantidade de carbono. 2 vezes o oxigênio. Mais a quantidade de argila em função de oxigênio. Tá aqui, ó. Primeira equaçãozinha aqui. 5O. Mais o gesso. Opa, o gesso também aqui achei. 2 vezes o O. Mais o próprio óxido. Que vai dar, vamos somar aí. 12 mais 5, 17. Mais 2, 19. Mais 1, 20. 20 vezes O é igual a 50. Pessoal, o óxido aqui, ó. Vou já colocar resumidamente. Vai dar 5 sobre 2, tá? Eu já dei uma adiantada aqui. É 5 sobre 2. Então é só substituir aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Tá? Deixa eu puxar aqui. Tá meio bagunçado porque tá meio apertado aqui. Né? Mas vem pra cá, ó, pessoal. Então, olha só. 10 vezes 5 sobre 2, porque o óxido é esse valor. Né? 2 cancela com 10, fica 5. 5 vezes 5, 25, tá, pessoal? Portanto aí, nossa questão só pode ser letra C, ó, C, 25. Beleza, pessoal? Questãozinho, assim, a gente precisa de um pouquinho de atenção nessa questão, né? Mas ela não é uma questão difícil, ela é uma questão mediana, tá? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 13. 20, né, pessoal? Fala assim, ó. Em uma pesquisa eleitoral, uma porcentagem do total de eleitores entrevistados escolheu o candidato A, tá? Então vamos aqui, só fazer um esboço aqui para a gente entender. Então eu tenho uma quantidade de pessoas que votou em A, tá aí. E ele fala que tem uma porcentagem, né, desse total. Então, só para a gente entender aqui, ó, pessoal, T é o total de pessoas. A, quantidade que votou em A, quantidade que votou em A. Colocando aqui só para a gente entender isso daí. Ou seja, a porcentagem que votou em A, eu posso escrever assim, ó, pessoal. A
quantidade que votou em A dividido pelo total. Então, isso daqui representa a quantidade de pessoas que votou, né, em A. Isso em porcentagem. Aí, ele fala o seguinte: tal porcentagem é a mesma quantidade, é a mesma quando se compara a quantidade de mulheres eleitoras de A com o total de eleitores deste candidato nessa mesma pesquisa. Então, peraí. Então, olha só o que acontece aqui, ó, pessoal. Então, dessa quantidade que votou em A, a gente tem um pouquinho que são mulheres que votaram em A. Então, M de A, quantidade de mulheres que votou em A. Isso aqui é para ficar bem claro, tá, pessoal? Então, qual que é a porcentagem que representa mulheres que votaram em A? Quantidade de mulheres, né, que votaram em A sobre a quantidade de candidatos, né, que votaram em A. Aí, é isso que ele está dizendo. Ou seja, ele está falando que isso aqui, ó, é igual a isso daqui de cima. Eles são iguais. Ou seja, a quantidade que votou em A sobre o total é igual a quantidade de mulheres que votaram em A sobre a quantidade, né, que votou em A. O total que votou em A. Ou seja, aí o que ele fala? Sabendo que 2,89% do total de eleitores, ó, do total, tá, de eleitores entrevistados corresponde às mulheres eleitoras do candidato A. Ou seja, pessoal, a quantidade M de A, ela nada mais é do que 2,89% do total. Ou seja, eu posso escrever isso aqui de outra maneira, assim, ó, pessoal. M de A, na verdade, é 0,289 vezes T, tá? Aí o que acontece, pessoal? Aqui eu vou ter que multiplicar cruzado. Eu tenho que A ao quadrado é igual a M de A, quantidade de mulheres que votou em A, vezes o total de candidatos. Daí o que acontece? A ao quadrado é igual, ó, a quantidade de mulheres que votou em A, que eu vou substituir aqui, 0,0289 vezes T daqui e o outro T daqui, vezes T. T duas vezes? Né? Um da fórmula e o outro que está substituindo aí M de A. Então, eu tenho que em A ao quadrado é igual a 0,0289 vezes T ao quadrado. E aí, eu quero... O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa potência de 2 e vou jogar para o outro lado. Quando eu faço isso, olha o que me ocorre aqui, ó. 0,0289 vezes T ao quadrado. Como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? Olha só. Para resolver, eu coloco assim, ó. 289 dividido por 1, 2, 3, 4. 4 números depois da vírgula, então 4 zeros aqui de baixo. Vezes T quadrado. Olha só, para ficar, né, mais lúdico para a gente. 289 ela tem uma raiz, que é 17, pessoal. 17. E qual que é a raiz quadrada de 10.000? De 10.000 é 100. 100. Vezes, qual é a raiz quadrada de T ao quadrado? Só pode ser T, né? Então, T aí, ó. Então, A nada mais é do que 0,17 de T. Ou seja, aqui eu já entendo o seguinte, ó, pessoal, que a quantidade de A é igual a 17% de quem? Do total de T, que é justamente quem eu quero. Ou seja, eu pego isso aqui que está acompanhando o T e multiplico por quanto? Não vamos esquecer. Opa! Vou pegar esse 0,17 e vou multiplicar por 100. Ou seja, 17%. Beleza? Do total. Portanto, aí, essa questão só pode me apresentar como resposta letra D. Letra D. Bacana, pessoal? Questãozinha um pouquinho cansativa, tá? Faz um pouquinho de conta aí, mas essa que é a ideia da questão, tá? Vamos para a próxima,
questão de número 14, uma questão de geometria, né? Questão de geometria um pouquinho mais complexo aí, tá? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Vou deixar aqui mais distante para a gente entender. Para desenhar uma proposta de logomarca, um designer gráfico utilizou como base o lado AB de um quadrado ABCD. Ou seja, peraí, deixa eu só entender. Esse e esse lado são iguais, porque aqui eu tenho um quadrado, tá bom? ABCD é um quadrado. A partir do qual desenhou dois triângulos, um dele A, F e B. A, F e B. É equilátero e outro AEB. A, E e B, né? O maiorzão lá de dentro. É isósceles. E aí o que é interessante, pessoal, saber? Que um triângulo isósceles é que tem dois lados iguais, né? Tanto o lado AE quanto o lado EB, eles são iguais, tá bom? Esse lado aqui é igual a esse lado de cá, tá bom? E nesse triângulo AFB, ele é equilátero, ou seja, todos os lados deles são iguais. E aqui eu tenho um ângulo de 60 graus, tá bom? Não vamos esquecer disso. Conforme a figura. Depois coloriu o interior do polígono AEBF e traçou o segmento EF. Esse segmento entre E aqui, ó, e o F aqui, ó. A gente tem um segmentozinho bem aqui. Beleza. O que mais? Ainda sem dar a obra por finalizada, resolveu entregar a proposta para avaliação de seus pares, colegas e designers. Os colegas sugeriram que ele utilizasse uma cor diferente para o traçado dos segmentos AE. Então, peraí, o segmento AE, cadê? Tá aqui, ó, pessoal. Deixa eu pintar ele aqui para todo mundo me acompanhar. Tem o segmento AE, BE, cadê o BE? BE tá aqui, ó. Pintando aqui de vermelho. E EF. Esse segmentozinho que acabei de pintar de preto, né? Destacando o modo como esses segmentos aparecem apontar para cima. Então é como se fosse uma seta, né? Uma setinha para cima. Considerando N a medida do lado do quadrado. Quadrado ABCD. Então, N aqui e N aqui. Isso aí são os valores dos lados. A expressão que representa o comprimento dos três segmentos juntos. Caraca, pessoal, essa é uma questãozinha muito maldosa, né? Vou abrir um espaço, vou fazer ela nessa lateral aí, para ficar melhor para a gente resolver, tá? Então, o que acontece, pessoal? Aqui a gente tem que ter alguns conceitos de geometria plana muito bem acertados, tá? Então, triângulo equilátero eu já desenhei, coloquei que os três lados são iguais e aquele cantinho é de 60 graus, tá? E aí, olha só, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte. Aqui, se o lado todo do quadrado vale n, pessoal, quanto que vale metade dele, né? Metade é n sobre 2. Por que eu estou descobrindo esse lado? Porque o canto do quadrado é 90 graus. E bem aqui, ó, entre E, C e B, aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde eu posso aplicar o Pitágoras, tá? Posso aplicar Pitágoras. Vou chamar esse lado aqui, ó, de L, porque eu preciso, né, desse lado L. Então, ele é como se fosse o que? Esse lado aqui todo aqui, ó, que tá de vermelho, ele representa a hipotenusa no meu triângulo retângulo. Então, vem cá, pessoal, olha só. L ao quadrado é igual o outro cateto aqui, ó, n sobre 2 ao quadrado, mais esse outro lado todinho aqui, ó, n ao quadrado. Logo, L ao quadrado é igual a n ao quadrado sobre 4 mais n ao quadrado. Daí eu tenho que L ao quadrado, pessoal, vamos lembrar lá da matemática básica? 4 vezes n dá o quê? 4n. Soma com n ao quadrado, né? Desculpa, a multiplicação aqui é 4n ao quadrado e depois soma com n ao quadrado. A gente vai ter assim, ó, vou fazer o passo a passo aqui, ó, n ao quadrado mais 4n ao quadrado dividido por 4. Logo, L ao quadrado é igual aqui dentro, vou somar, fica 5n ao quadrado sobre 4. Ou seja, resolvendo isso aqui, eu vou colocar a raiz quadrada do outro lado, ó, 5n ao quadrado sobre 4. Como é que eu resolvo isso aqui? Que então o quadrado sai da raiz, né? O n vai sair,
o 5 vai ficar lá dentro. E o 4, qual que é a raiz de 4? 2. Tá aqui, ó. Eu descobri esse lado e descobri esse lado também, ó, pessoal. Porque os dois lados são iguais. Porque o triângulo AEB é isósceles, então os dois lados são iguais. Então eu já descobri quanto que vale o L. Já descobri dois lados. Agora eu preciso encontrar esse pedacinho aqui, ó, de dentro, que eu vou chamar de X. Tá bom? Pessoal, essa parte já é mais aprofundada, tá? Olha só. Deixa eu apagar aqui. Que eu quero que vocês vejam uma coisa, ó. Vou baixar a altura desse triângulo equilátero aqui, ó. Olha só, que eu tenho um triângulo equilátero. Gente, muita atenção aqui. Esse pedacinho aqui de baixo, esse pedacinho aqui forma 90, porque baixou a altura. Esse pedacinho aqui de baixo é n sobre 2, como a gente já sabe, tá? E esse pedaço de cá, ó, que eu vou rabiscar, tô rabiscando aqui, vale quanto? Vale n. Por que vale n, professor? Porque isso aqui é um triângulo equilátero. Esse lado aqui, que é lado quadrado, também tem a mesma medida que esse lado aqui, ó. Gente, aqui o que acontece? Aqui a gente vai precisar aplicar seno, cosseno, tangente. De frente para esse lado aqui, ó, do ângulo de 60, vai ser metade da hipotenusa, se eu for olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Metade vezes raiz de 3. A altura do triângulo equilátero aqui é n raiz de 3 sobre 2, tá? Ou seja, aqui, ó, pessoal, me acompanha aqui, ó, esse pedaço aqui que é x, que eu acabei de pintar aqui, ó, esse x aqui, nada mais é do que, observa aqui, ó, do valor n menos n raiz de 3 sobre 2. Olha só, né? Então, deixa eu colocar aqui no cantinho aqui, ó. Posso até pensar o seguinte: x mais n raiz de 3 sobre 2, né? É igual a quem? O n aqui, ó, que é toda essa medida, n aqui. Então, x, pessoal, é igual a n menos n raiz de 3 sobre 2, né? Logo, x, aqui eu multiplico, né? 2 vezes n, 2n, menos n raiz de 3 sobre 2. Então, só o x é esse valor aí, tá, pessoal? Então, o que ele quer? Vamos lá, vamos aqui pro cantinho. Ele quer L mais x. Ou seja, 2R mais x. Ou melhor, duas vezes quem que é L? Tá aqui. N raiz de 5 sobre 2, mais o x, que está bem aqui, ó, 2n menos n raiz de 3 sobre 2, tá? Então, resolvendo isso aqui, eu vou trazer para cá, o 2 corta com 2 aqui. Opa, nem precisava cortar aqui, ó, pessoal. Mas vamos lá. N raiz de 5 mais 2n menos n raiz de 3 sobre 2. Eu vou ter que multiplicar esse 2 aqui, ó, todo jeito. 2n raiz de 5 mais 2n menos n raiz de 3. Isso tudo sobre 2. Né? Então aqui eu posso tirar o n em evidência aqui, ó, porque ele está aqui, está aqui, está aqui. Então n, né, 2 raiz de 5 mais 2 menos raiz de 3. Isso aqui sobre 2. Portanto, essa é a nossa resposta, né? Questãozinha puxada, né, pessoal? Questãozinha puxada aí. Vamos ver quem que tem essas características. 2 raiz de 5 positivo, mais 2 menos raiz de 3. Isso tudo sobre 2. Portanto, aqui, ó, pessoal, só para vocês dar uma conferidinha aí, né? Letra E. Tá bom? Letra E. Uma questãozinha complicadinha, pessoal. Complicadinha. Aí depois ele vem e coloca esse mamão com açúcar aqui pra gente, né? Questão de número 15. Ele fala: ao preparar uma receita de pão, um padeiro pegou 3 sobre quinto, né, da caneca de farinha e verificou por meio de uma balança que isso equivalia a 728 gramas de farinha. Com base nessa informação, a quantidade de gramas de farinhas que uma caneca comporta é aproximadamente, né,
Então, com base nessas informações, a quantidade de gramas de farinha que uma caneca comporta... Peraí. Ah, perfeito, perfeito. Nossa, genial, genial, pessoal. Questão ótima, olha só. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu acho que a grande dúvida da galera é aqui, ó. Isso aqui se chama número misto. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. 2 mais 3 sobre 5, tá bom? Quem não sabia disso daí, perdeu a questão. E é uma questãozinha de graça, tá? Olha só, então aqui eu vou resolver. É como se eu estivesse tirando o mínimo aqui, tá? 5 vezes 2 dá quanto? 10. Soma com 3, 13 sobre 5. Lá no meu canal eu tenho uns Reels, né? Desculpa, aqui no meu canal eu tenho uns Reels, né, explicando justamente essa matemática básica aí, tá, pessoal? Se dá uma olhadinha lá, vocês vão encontrar como é que a gente resolve isso daí. Então vem cá, ó, pessoal. Então quer dizer o quê, ó? Se 13 sobre 5 de caneca dá 728 gramas, ele quer saber o quê, ó, pessoal? A quantidade de gramas de farinha de que uma única caneca. Então, uma única caneca vai pesar quanto aí, né? Ele quer isso aproximado. Provavelmente vai dar um número quebrado, né? Vamos multiplicar isso. Vai ficar assim, ó. 13x sobre 5, né? É igual a 1 vezes 728. 728, né? Então aqui vou ter que multiplicar de novo cruzado. Aqui debaixo tem um 1, tá? Então vai ficar 13x é igual a 5 que multiplica 728. Aqui não tem para onde fugir, a gente vai ter que multiplicar, tá bom? Vou fazer aqui no cantinho, 5 vezes 728 vai dar 40, 10, 14, 35, 36. Então aqui eu tenho 13x é igual a 3640, 3.640 dividido por 13, né? Então, vou passar o 13 dividindo, só para a gente entender. X é igual a 3.640 dividido por 13. Então, x é igual a 3.640 por 13. Né? Eu acho que vai dar 2, que vai dar 26. Desce 10. Desce o 4, que vai dar, eu acho que 8. 8, eu acho que é 8, hein? Que dá 24. Dá, ó, perfeito, 104. Deixa eu conferir aqui, 8 vezes 13, 24, 8 mais 2, ó, perfeito, pessoal. E ficou 0, coloco ele aqui, quando ele sobra. Então, x aqui, ó, pessoal, 280. Portanto, gabarito aí, letra D, né, 280 gramas. Então, pessoal, a gente fecha, tá? Mas essa bateria de questões aqui, de provas aqui do Instituto Verbena, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí da forma que eu expliquei, né? Eu acho que assim, as questões elas estão vindo com um padrão mais elevado, um pouco mais difícil, tá? Mas essa é a cara do Instituto Verbena, muito mais difícil, muito mais complicadinhas, né, as questões. Vou ver se eu consigo já fazer no próximo vídeo aí as questões referentes ao da prova de nível superior, né? A de nível superior ela veio também um pouquinho mais puxada aí pra galera, principalmente pra galera ali que é de humanas, né? Deve ter sofrido bastante, né? Mas eu vou ver se eu trago e a gente vai se falando aí, comenta sobre as questões aí, pode, né, sugerir alguma coisa com relação às minhas com relação aos meus vídeos, tá? Qualquer crítica, qualquer elogio, qualquer coisa, pode colocar aí embaixo na descrição, a gente vai conversando, a gente vai, né, buscando melhorar aí cada vez mais a forma de transmitir esse conhecimento de matemática para chegar até vocês, tá bom? Então, bom estudo, ótimo final de semana aí para vocês e um grande abraço. Valeu, pessoal!